Bom dia, paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 19 e o versículo 6. Mateus, capítulo 19 e o versículo 6. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Assim não são, assim não são mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando nessa manhã, meus irmãos, na palavra dele para mim, para você, é que o que ele ajuntou, o homem não separa, meus irmãos. O que Deus ajuntou, o homem não separa, ninguém separa, meus irmãos. Só a morte. Mas o que o diabo juntou, meus irmãos, tem que separar, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que vem enviada para mim, para tua vida, meus irmãos, que é por Deus, meus irmãos. Que é Deus que envia para mim, para tua vida. Que são anjos, meus irmãos, que são enviados por Deus para mim, para tua vida. Mas tem pessoas, meus irmãos, que vêm para mim, para tua vida, meus irmãos, enviada pelo próprio diabo, meus irmãos, que é para matar a mim e a você, meus irmãos, que é para nos destruir, meus irmãos. Porque quando eu e você estamos no mundo, meus irmãos, o diabo ele cega a gente, meus irmãos, para que a gente não venha enxergar, né, quem é a pessoa, meus irmãos. Mas quando eu e você serve um Deus vivo, meus irmãos, o Deus vivo que a gente serve, meus irmãos, ele tira toda a nossa cegueira, meus irmãos. Ele abre a nossa visão, ele abre a nossa audição espiritual, meus irmãos, para a gente poder enxergar quem são as pessoas, meus irmãos. E quando você serve a Deus, meus irmãos, Deus não vai permitir que você fique enganado não, meus irmãos. Agora, quando você serve o diabo, ele engana a gente, meus irmãos. Ele nos cega. Porque quando o diabo vem, meus irmãos, ele vem de sapatinho de lã. Ele não mostra quem ele é não, meus irmãos. Porque se ele mostrar quem ele é, a gente coloca para correr. Aí ele vem de mansinho, meus irmãos, né? Não mostra quem ele é. E que eu e você, meus irmãos, nessa manhã, venha pedir sabedoria a Deus, meus irmãos. Antes de colocar alguém nas nossas vidas, meus irmãos. Que você venha orar, venha pagar preço. Porque tem pessoas, meus irmãos, que vêm para a nossa vida enviada pelo próprio Satanás, meus irmãos. Para nos matar, para nos destruir. Porque quer todas as formas, meus irmãos, ter o que eu e você tem. Porque o brilho que a gente tem do Espírito Santo, meus irmãos, incomoda muito. Incomoda mais do que quem tem dinheiro, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas não tem um brilho do Espírito Santo. Porque o brilho do Espírito Santo não é comprado não, meus irmãos. O brilho do Espírito Santo a gente tem que pagar preço. E tem muitas pessoas que não querem pagar preço. Mas quer ter o brilho do Espírito Santo, meus irmãos. E muitas das vezes, para ter o que eu e você tem, é capaz até de nos matar, meus irmãos. Quer fazer de tudo. Até nos matar, se for possível, mata, meus irmãos. Porque é pessoas que vêm enviadas pelo próprio Satanás, meus irmãos, para ir para a tua vida. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, meus irmãos. E tem pessoas que veio para nossa vida enviada por ele. E quer de todas as formas nos matar, meus irmãos, nos destruir. Porque não aceitem ver o que Deus tem na minha tua vida. Porque está no pecado, está no lamaçal, está na prostituição, na bebedeira e não quer se limpar. E não aceitem ver o que Deus tem na minha tua vida, meus irmãos. Aí quer de todas as formas destruir a minha você. Mas que nessa manhã, meus irmãos, você venha pedir sabedoria a Deus, meus irmãos. Antes de colocar alguém na sua vida, meus irmãos. Porque depois que entra para sair, meus irmãos, é só Deus, meus irmãos. Muita oração, muito jejum. Tem que pagar muito preço. Porque depois que entra, meus irmãos, para sair, é só Jesus. Mas que você nessa manhã venha pedir sabedoria a Deus. Para saber o que a gente coloca na nossa vida, meus irmãos. O que a gente coloca dentro da nossa casa, meus irmãos. Porque tem pessoas que vêm para nossa vida, para nos destruir, meus irmãos. Mas quando eu e você somos uma mulher de Deus, um homem de Deus, a gente não vai se enganar não, meus irmãos. Porque eu tiro por mim, meus irmãos. Quando eu vivia no mundo, meus irmãos, né? Pessoas entrou na minha vida para me destruir, meus irmãos. Mas porque eu vivia no mundo, né? Eu servi o Satanás, meus irmãos. Mas agora não, agora a irmã Tatiana é uma mulher de Deus. É uma mulher que tem visão. É a mulher que Deus mostra as coisas. É a mulher que paga preço. E Deus não vai permitir que eu fique enganada mais não, meus irmãos. E quando eu e você, meus irmãos, estamos num casamento, meus irmãos, que não foi Deus que deu, meus irmãos, que foi o próprio diabo, meus irmãos. A gente tem todo o direito de separar, meus irmãos. E principalmente quando a pessoa está no adultério, meus irmãos. Porque tem na Bíblia dizendo que adultério a gente pode, né, a gente tá livre. Porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer na tua vida, meus irmãos. A gente não pode ficar num casamento falido, meus irmãos. Num casamento onde você e você não somos respeitadas. Num casamento onde você são motivo de chacota para os outros, meus irmãos.
Porque quando você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, meus irmãos, isso é vergonhoso pra gente. A gente sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? E tá com uma pessoa que tá nos traindo, tá na prostituição, né? No adultério. Isso é vergonhoso, meus irmãos. Deus não quer isso pra gente, não. Porque o que Deus quer pra mim e pra você é o melhor, meus irmãos. Porque tudo que vem da parte de Deus é perfeito, meus irmãos. Não traz dor pra gente, né? Não faz a gente sofrer, não, meus irmãos. Mas que você venha pedir sabedoria a Deus, meus irmãos. Que você vá na direção de Deus. Para sair desse casamento, meus irmãos, na direção de Deus. Porque Deus, ele é nosso advogado, meus irmãos. Deus, ele é nosso juiz. Porque o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos, é o melhor. Porque jamais Deus vai querer você num casamento onde você, né, são motivo de chacota. Onde você são, né, desrespeitada. Deus não quer isso pra gente não, meus irmãos. E que você venha pedir sabedoria a Deus, meus irmãos. Para sair desse casamento, né, com a direção do Espírito Santo, meus irmãos. Que ele venha dar direção a mim e a você para sair desse casamento. Porque Deus, ele é nosso advogado, meus irmãos. Porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha e na tua vida, meus irmãos. É a vontade de Deus que tem que prevalecer, meus irmãos. Porque o que Deus quer para mim e para você é o melhor, meus irmãos. O que é de Deus não traz dor, não traz sofrimento, não. Porque tudo que Deus faz é perfeito, meus irmãos. E que eu e você nessa manhã, meus irmãos, venha pedir a Deus sabedoria. Né? Quem você coloca na sua vida, na sua casa. Você que quer casar, meus irmãos, minhas irmãs. Ore muito antes de colocar alguém na sua vida. Porque o inimigo, quando ele vem, meus irmãos, ele engana. Ele não vem mostrando que ele é não. Depois que ele entra na nossa vida, acabou, meus irmãos. A destruição está feita. Se não for Deus na tua vida, a gente morre, meus irmãos. Porque eu tiro por mim. Se não fosse Deus na minha vida, eu tinha morrido, meus irmãos. Porque o sofrimento foi tanto, meus irmãos, que eu só não morri porque Deus não permitiu. Nem do pai da igreja eu estava, meus irmãos. Passei um bom tempo sem ir para a igreja. Passei mais um mês sem ir para a igreja, né? Mas, né? Porque eu quase morro, meus irmãos. Mas eu tô aqui de pé, meus irmãos. Porque tudo foi permissão de Deus. Eu tô aqui de pé, firme. E mais forte do que nunca, meus irmãos. Para fazer a obra de Deus. Porque enquanto eu faço a obra dele, meus irmãos, eu sei que ele está preparando o melhor para mim. Porque tudo que eu passei, meus irmãos, serviu de aprendizado para mim. Porque tudo que a gente passa, meus irmãos, é aprendizado. Porque o deserto, meus irmãos, é uma escola para mim e para você. E todo sofrimento faz parte da vida do cristão, meus irmãos. E serve de aprendizado para mim e para você. Não colocar qualquer pessoa na nossa vida, meus irmãos. Que você venha orar, pagar preço. Pedir direção a Deus para saber quando for a pessoa certa para a gente colocar na nossa vida. Porque depois que entra, meus irmãos, para sair, dá trabalho. E que você não coloque qualquer pessoa na sua vida, meus irmãos. Que você venha pedir sabedoria a Deus, direção. Antes de colocar qualquer pessoa na nossa vida, meus irmãos. Que você não vá pela aparência não, meus irmãos. Que você peça sabedoria a Deus, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Se for pouco, a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham um ótimo domingo.